Hoje nós estaremos estudando mais uma lição sobre o Espírito Santo de Deus. E nós vamos aprender como é que foi a sua atuação da criação até o nascimento de Jesus. E na próxima aula nós vamos ver, a atuação do Espírito Santo através da vida de Jesus no Pentecostes e até os dias de hoje. Então nós vamos perceber e caminhar nas Escrituras, entendendo que a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento foi uma atuação de forma diferente do Novo Testamento. Porém, apenas diferente. Sabemos que ele estava presente em todo o tempo, agindo em todo momento, desde a criação e até os dias de hoje. Porém, essa atuação, ela modificou as maneiras como ele atuava no decorrer do tempo. Então, hoje nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, sua atuação da criação até o nascimento de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 104. Nós vamos ler o versículo 30. Exatamente. Salmo 104, versículo 30. Depois você aí de casa pode ler todo o Salmo 104 e você, mulher, aqui presente também pode fazer a leitura do Salmo 104, tá bom? O nosso versículo-chave diz assim, Salmos 104, versículo 30. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. O Espírito Santo, nós já vimos que ele é uma das três pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, portanto ele é eterno. Ele agiu desde sempre e até sempre, porque ele é eterno. Sendo eterno, não tem princípio, não tem fim. Bom, nós vamos ver que ele agiu na criação do universo, na criação do mundo. Quando a gente vê lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, eu achei essa comparação aqui muito tremenda. Gênesis 1, 2, que fala assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Bom, o autor Billy Graham, ele faz um relato desse texto e ele fala o seguinte, que no original a palavra pairava é estar sobre. É como a gente fazendo uma comparação, sabe quando a galinha está chocando os ovos? Ela está sobre os seus ovos. Ela está ali chocando, ela paira sobre os ovos, chocando para trazer vida aos seus pintinhos. É a mesma comparação que Billy Graham faz para o Espírito Santo que está pairando por sobre a terra, É como se ele estivesse ali chocando, gerando vida a tudo que seria criado nos dias da criação. Eu achei essa uma comparação muito linda, muito tremenda, porque o Espírito Santo, nós vemos aqui a figura dele na criação, ele estava presente juntamente com Deus Pai e com Deus Filho, E a gente vai ver isso nas Escrituras. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo já 26, fala assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bom, nós vemos aqui o verbo façamos, é um verbo em que o sujeito está oculto, porque aqui significa nós façamos, Nós façamos significa nós, não é? A gente não conjuga o verbo farei, eu farei, nós faremos,
façamos, ou seja, nós estamos fazendo, que é plural. Significa que aqui havia mais de uma pessoa que estava na criação, exatamente demonstrando a presença aqui da Trindade. Façamos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a nossa imagem. Então ali demonstra a presença do Espírito Santo de Deus participando da criação. E no livro de Jó, no capítulo 33, versículo 4, diz assim, quer ver? Complementando aqui essa ideia, né, do Espírito Santo presente. Jó 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Gente, que coisa tremenda, né? Então, o Espírito de Deus me fez. Eu sei que uma outra parte que fala também que o sopro de Deus, ali a palavra sopro e Espírito Santo é a mesma no Antigo Testamento, no original, no hebraico. Então esse sopro que vivificou, que gerou vida, é o Espírito Santo em nós. O sopro de Deus é o Espírito Santo trazendo vida ao homem ali naquele momento. Então ele estava presente na criação do mundo. O Espírito Santo, ele estava presente ali, gerando os peixes, gerando vida animal, gerando vida terrestre, gerando a vida vegetal, gerando a vida humana, doando a vida, criando o mundo e doando a vida animal e humana. A vida animal, a gente vê no Salmo 104, né, que fala sobre essa criação, ele fala sobre isso. Quer ver? No Salmo 104, o 30, né, que fala, envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. O que é que o Espírito Santo criou? Versículo 18 a 25 fala sobre essa criação. Os altos montes são das cabras montezinhas e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até à tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das suas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que te formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. E aí no 30, envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então o Espírito Santo, ele é o criador da vida, e ele quem renova a face da terra. Então nós percebemos aqui o Espírito Santo presente na criação do mundo e doando a vida, seja animal, vegetal, das árvores, né, das plantas e humana. Gente, quando a gente para estudar um pouco da biologia, da vida, é tão incrível. E eu não sou uma estudiosa muito nessa área, não. Eu já estudei alguma coisa assim na época, né, da escola, de pré-vestibular e tal. Mas a riqueza da criação, ela é fantástica. Ela é inimaginável. A variedade de plantas, né? Quando você vai ver as diferenças da criação, da fauna, da flora, seja de acordo com os países, com os continentes, é uma variedade, é uma riqueza, é uma beleza inigualável e indizível. A gente vê como o nosso Deus é tremendo. Quando a gente para observar uma simples flor, a gente vê a beleza que ela representa, a grandiosidade que uma simples flor
demonstra do seu Criador. Eu lembro uma viagem que eu fui com o Valmir uma vez, lá no Balneário do Camboriú. A gente foi num curso da CPAD lá. Muito legal, a gente ficou no hotel perto lá da parte da praia e nós fomos num passeio de teleférico que a gente ia de uma montanha, passando sobre o oceano até a cidade, né? Eu olhava assim para aquela imensidão de águas. Eu falava, gente, não tem como você não dizer que não existe um Criador. Sabe, a gente é um pinguinho, a gente seria, sabe assim, um grão de areia diante do deserto do Saara. Somos nós diante dessa imensidão que é o universo, sabe? Como negar um Criador? A gente fala que foi só um ocaso, uma explosão, e foi evoluindo do macaco, sabe? Não dá. Na conta não fecha, sabe? A gente chega à conclusão que é melhor a gente ser humilde e falar, não, tem um Criador. E aí nós sabemos que tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, arquitetando e formando tudo isso. Terceiro lugar, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, equipando para o serviço, dando perícia. Bom, eu gostaria de abrir um dos textos para a gente verificar como é lindo isso. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 31, você pode abrir sua Bíblia para acompanhar. O nosso editor vai estar colocando aí o texto na tela, né, para quem estiver assistindo em casa também acompanhar a leitura. Êxodo 31, versículo 3 diz assim, versículo 2 e 3. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. O enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze. Depois a gente vai lá para o versículo 35 capítulo 35, Êxodo capítulo 35, versículos 30 a 35. Fala assim, disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para a lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aoliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a de bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão. Sim, toda sorte de obra e a elaborar desenhos. Olha aqui, que coisa mais interessante. O Espírito Santo, ele enchia determinada pessoa para ser perito em algo, para lavrar no ouro, no bronze, na pedra, para fazer ali o tabernáculo. Não era qualquer pessoa. Tinha que ser a pessoa capacitada pelo Espírito Santo de Deus para desenvolver aquele trabalho manual. Gente, eu acho isso tão lindo. E também para costurar as estolas sacerdotais, os aparatos, né, a indumentária do sacerdote era toda trabalhada e bordada por uma capacitação especial do Espírito Santo de Deus. Você já parou para pensar isso? Que às vezes o Espírito Santo, né, naquele tempo, hoje modificou ainda, mas eu creio que ainda nos tempos de hoje, o Espírito Santo, ele às vezes dá uma porção especial para alguém, por exemplo, fazer uma comida. Já reparou que tem gente que tem uma habilidade, né, dona Rosa, para fazer uma comida que você copia a receita, faz e não fica igual. E você fala, meu Deus, não estou entendendo. Né? Às vezes é por um bordado, às vezes é para um trabalho, para uma confecção de roupa. Ali o Espírito Santo dava, às vezes é uma capacidade intelectual, é uma sabedoria, é
um conhecimento, é um discernimento que você fala, isso aí só pode ser um dom do Espírito Santo. E a gente sabe que até mesmo no Novo Testamento, a gente vai ver as formas como ele atua, mas ainda assim ele distribui dons. Os dons do Espírito, que são habilidades que nós somos capacitadas para desenvolver também alguma habilidade. Então o Espírito Santo, ele fazia isso. Ele enchia a pessoa dando perícia para realizar alguma atividade bem específica, como trabalhos em ouro, em bronze, em pratas, em costuras, em bordados. O que mais? Ele vinha também, descia sobre aquela pessoa, capacitando para liderar. E aqui, de uma forma mais específica, capacitando para liderar, eu gostaria de destacar, dentre tantos exemplos, eu gostaria de destacar o exemplo de José do Egito. Gente, foi tão fantástico aquele homem que não era uma capacitação comum, meramente. Ali havia um enchimento, uma capacitação específica para governar. Não era algo comum, ali ele foi ungido pelo Espírito Santo para governar no Egito. José, ele só era abaixo do faraó naquela terra estranha, porque ele não era de lá, ele era um hebreu. E ele foi governar sobre o Egito, uma outra nação. E a gente conhece, né, a história. Se você ainda não conhece, você pode estudar José, lá no livro de Gênesis, tem a história de José do Egito, que foi capacitado pelo Espírito para governar. Um outro exemplo que a gente vê também, uma capacidade assim, fenomenal, Moisés como líder, ali era um homem cheio do Espírito, para governar aqueles homens e libertar eles do cativeiro do Egito depois de muitos anos, né? Que José morreu e eles reproduziram ali, ficaram naquela terra estranha e se tornaram escravos. E aí Deus levantou Moisés para trazer libertação ao povo. Outro exemplo, Josué, que sucedeu Moisés, também era um homem capacitado, ungido, cheio do Espírito Santo de Deus, para aquela obra específica de liderar, de governar, de conduzir. Havia uma capacitação especial. O que mais? Equipando para o serviço aqui, dando força física. O exemplo clássico, nesse caso, foi o exemplo de Sansão. A força física que ele tinha, não adivinha, não era humana, era sobre-humana, era do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vinha sobre Sansão e ele era cheio de força física. Não era algo natural, era algo sobrenatural, era algo do Espírito Santo de Deus. E por último, ungindo reis. Quando a gente vê ali a figura, né, de Samuel derramando a unção sobre Davi, ali simbolizava mesmo a unção, o Espírito Santo sendo derramado sobre Davi, capacitando para liderar. E nós sabemos, né, para ser rei, é a melhor falar a palavra, né? O Espírito Santo, ele não só usou juízes e profetas para libertar Israel, mas também reis. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E a habilidade que ele teve de governar como rei, de conduzir o povo, de julgar, foi algo sobrenatural. Foi o Espírito Santo vindo sobre ele. Então aqui a gente percebe, né, que no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre alguém, ele repousava alguém ou ele enchia alguém. Era uma manifestação mais pontual, específica, no ministério específico, no momento específico, sobre pessoas específicas, para designar o ministério que Deus tinha naquele momento. Bom, continuando, qual a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Inspirando os profetas. Gente, quando a gente estuda, e nós estudamos recentemente a vida dos profetas menores, quando você vê Oséias
saindo em Samaria ali com os seus filhos ali, fruto, né, de uma prostituta, que ele casou com uma prostituta por ordem do Senhor. E quando você vê ele pregando sobre as ruas de Samaria e conclamando o povo ao arrependimento, à mudança de vida, senão o juízo de Deus viria sobre o povo, não tem como você entender aquele ministério profético sem o enchimento do Espírito Santo. O profeta, ele era um homem capacitado, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. 1 Pedro 1,21 diz assim: nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a gente percebe, quando a gente estuda a vida, por exemplo, do profeta Balaão, né, que eles tentam corromper o profeta para que ele desse uma mensagem diferente, vai lá, profetiza de uma forma diferente. Ele ia, mas ele não conseguia, porque o Espírito Santo vinha sobre ele e ele falava da parte de Deus, a mensagem de Deus. A gente vê também Zacarias, foi um dos profetas a quem o Espírito do Senhor concedeu coragem para transmitir o recado de Deus, mesmo em risco de perder a própria vida. Não era outra forma senão um homem cheio do Espírito Santo para profetizar sobre o povo, conclamando transformação. Miqueias, da mesma forma, ao contemplar a obra dos falsos profetas, ele anuncia a natureza do verdadeiro profeta vocacionado por Deus, recebendo poder para realizar uma missão específica. Então, nós vemos que os profetas do Antigo Testamento eram homens em que o Espírito Santo vinha sobre eles, repousava sobre eles e enchia a vida deles para entregar a mensagem dada por Deus, ainda que eles estivessem correndo o risco de morrer. Mas eles não retrocediam, porque eram homens cheios do Espírito Santo. Bom, e por último, em quinto lugar, o Espírito Santo agia produzindo vida moral. Como assim? Uma vez eu vi, sabe, às vezes a gente repete coisas que a gente escuta sem refletir. E eu vi uma irmã falando assim: não, a Bíblia não é um livro moral. Eu falei: é sim. Vários textos a gente lê lá: não mintais para ninguém, faleis a verdade, não furtais, antes comei do trabalho com as próprias mãos, não adulterarás. São princípios morais, éticos. A Bíblia, sim, é um livro que contém regras morais. E o Espírito Santo de Deus, ele produz vida moral em nós. Queridos, sabe quando a gente fala algo que não é bem a verdade e uma luz vermelha acende lá dentro da nossa mente? Tipo assim: pá, ei, você está mentindo. Deus não se agrada. Sabe aquela vozinha do Espírito Santo que acende lá dentro de nós, gerando em nós quebrantamento, gerando em nós arrependimento. Queridos, é a ação do Espírito Santo gerando essa vida moral, uma vida íntegra, uma vida correta. O Espírito Santo já fazia isso lá no Antigo Testamento e continua fazendo em nós nos dias de hoje. Quando a gente vai ver, por exemplo, os Salmos, que é um livro que tem mais de contrição, arrependimento, quebrantamento do que Salmos. Salmo 51, de Davi, é um texto de confissão e arrependimento. Oração de Davi, onde ele fala, né? Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Queridos, quem coloca o nosso pecado diante de nós é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos faz ter consciência das nossas transgressões. E o salmista continua: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar
e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. E aí ele continua, versículo 10. Esse versículo eu acho tremendo, essa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. E ele continua, contrito e arrependido. Não retires de mim o teu Santo Espírito, porque é ele que sinaliza quando nós estamos em pecado. É o Espírito Santo que nos leva a essa consciência e nos leva a mudar de vida. Lá no livro de Salmo 139 também, ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então o Espírito Santo de Deus, ele é responsável por nos sondar e nos trazer essa consciência de pecado, de pecaminosidade e nos levar a desejar uma mudança e uma transformação de vida. Inclusive, queridos, quando nós deliberadamente cometemos pecado, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós apagamos o Espírito Santo que habita em nós, porque nós estamos ofuscando a voz dele. Cada vez que ele sinaliza e a gente deliberadamente continua no erro, nós estamos apagando ele de dentro de nós. Então, desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele produz vida moral e ele continua fazendo nos dias de hoje. Então, nós concluímos aqui, já, vamos pincelar um pouquinho dessa diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, como nós já vimos, ele vinha sobre pessoas, ele repousava sobre pessoas e ele enchia a pessoa para uma missão específica e depois ele se retirava. Era algo mais pontual. Então, o Bezalel vai fazer durante o trabalho, o artifício que ele ia elaborar, o Espírito Santo vinha sobre ele e ele fazia. Terminava, o Espírito Santo se recolhia. Já no Novo Testamento, a gente vê que a dinâmica, a atuação do Espírito Santo vai mudar. Ele vai habitar permanentemente no crente. Com a conversão, queridos, nós recebemos o selo, a marca do Espírito Santo, e ele vai habitar permanentemente no coração do crente. Ele atua de modo diverso. Nós sabemos que temos, essa habitação do Espírito Santo, mas ainda assim também ele vai repartir dons aos crentes. E ele transforma e vive no coração do crente, sinalizando, produzindo vida moral, produzindo arrependimento, produzindo transformação. E é por isso que nós oramos por conversão dos nossos familiares, porque nós cremos que quando o Espírito Santo vem sobre essa pessoa, ele é irresistível e não há quem possa resistir à obra do Espírito Santo e não se curvar diante da obra tremenda do Espírito Santo de Deus. E a minha pergunta para finalizar a nossa aula é a seguinte: como é que você percebe a atuação do Espírito Santo em sua vida? Ele habita permanentemente em nós. Nós somos crentes em Cristo Jesus, mas ele também tem repartido seus dons a cada uma de nós. São dons do Espírito. E não apenas isso, ele também gera frutos em nós, porque temos o fruto do Espírito. E como você percebe a atuação do Espírito Santo em sua conduta moral? Dá para continuar pecando e não sentir uma luzinha lá dentro, mostrando e sinalizando: ei, vamos mudar a rota, recalcule a rota, porque você está andando em caminho errado, em caminho tortuoso, vamos recalcular a rota. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele é uma pessoa tremenda da Trindade. Ele é doce, ele é meigo, ele é gentil, mas ele não é fraco. Ele é como o vento impetuoso. Por onde ele passa, ele deixa o seu sinal, ele deixa a sua marca. Ele é maravilhoso e nós temos que desfrutar de um relacionamento de intimidade com a Trindade, com o Deus Pai, Deus Filho
E Deus Espírito Santo, aquele que foi enviado por Jesus para estar dentro de nós, nos conduzindo, nos guiando, nos fortalecendo, nos guiando a toda a verdade. Que Deus te abençoe, que sejamos cada dia mais cheios do Espírito Santo de Deus, porque Ele é uma fonte inesgotável. Até a próxima aula.